Bom dia a todos. Bom dia. Todo mundo de barriguinha cheia? Então agora acalmar para a gente começar a aprender um pouquinho mais. Olha, do livro Vinha de Luz, por Chico e Emmanuel. A mensagem hoje é demonstrações. E saíram os fariseus e começaram a disputar com ele, pedindo-lhe para o tentarem um sinal do céu. No espiritismo cristão, de quando em quando, aparecem aprendizes do Evangelho sumamente interessados em atender a certas requisições no capítulo da fenomenologia psíquica. Existem sinais do céu tangíveis e incontestáveis. Na maioria das vezes, porém, a movimentação não passa de simples repetição dos gestos dos fariseus antigos. Médiuns e companheiros outros, em grande número, não se precatam de que os pedidos de demonstrações celestes são formulados quase que invariavelmente em obediência a propósitos inferiores. Há ilações ilógicas no assunto que importa não desprezarmos. Se um espírito permanece encarnado na Terra, como poderá fornecer sinais de Júpiter? Se as solicitações desta natureza, endereçadas ao próprio Cristo, foram situadas no âmbito das tentações, com que argumento poderão impô-las os discípulos novos aos seus amigos do invisível? Ao invés disso, aliás, os aprendizes fiéis devem estar preparados para o trabalho demonstrativo de Jesus na Terra. É óbvio que o cristão não possa provocar uma tela mágica sobre as nuvens errantes, mas pode revelar como se exerce o ministério da fraternidade no mundo. Não poderá desdobrar a paisagem total onde se movimentam as criaturas desencarnadas em outros campos vibratórios. Entretanto, está habilitado a prestar colaboração intensiva no esclarecimento dos homens do presente e do futuro. Quem reclama sinais do céu será talvez ignorante ou portador de má fé. Contudo, o seguidor da Boa Nova, que procura satisfazer o insensato, é distraído ou louco. Se te requisitam demonstrações exóticas, replica resoluto que não foste designado para a produção de maravilhas e esclarece a teu irmão que permanece determinado a aprender com o Mestre a ciência da vida abundante, a fim de ofereceres à terra o teu sinal de amor e luz, inquebrantável na fé, para não sucumbir às tentações. E neste momento aqui reunidos, Senhor, em teu nome, que possamos nos atermos às mensagens através dos ensinos que virão do nosso irmão Éder e que possamos guardar dentro de nós cada ensinamento, porque tudo o que aprendemos ao longo de nossa jornada vamos um dia precisar utilizar. E que neste momento, todos juntos, sigamos os teus sinais e possamos aprender, Senhor, a sermos melhores, a sermos mais fraternos, sem esperar demonstrações do invisível, mas sim demonstrarmos nossa amizade, nossa fraternidade uns com os outros. Assim seja. Bom dia. Que a paz de Cristo possa estar junto a todos nós, nesse encontro, amigo, nessa manhã de domingo. Hoje nós fomos convidados para falar para todos sobre a fé, para nós pararmos e refletirmos sobre esse assunto. Em primeiro lugar, a gente precisa acreditar na vida futura, que foi a mensagem principal que o Cristo trouxe com a Boa Nova. Porque na época em que Jesus levou esse conhecimento, essa revelação
aos apóstolos para que eles pudessem divulgar para todos nós, essa mensagem, ela teve muita dificuldade de ser compreendida, porque quando nós falamos em vida futura, nós falamos em reencarnação. E para nós entendermos a ideia da reencarnação, a gente precisa imaginar o seguinte: se nós tivéssemos uma única vida, tudo tivesse começado no berço e fosse terminar no túmulo, a vida ela não teria sentido algum. Porque se você conseguiu atingir seus objetivos, você é uma pessoa de sucesso. Mas se você não conseguiu atingir objetivo nenhum, a vida foi um fracasso. Então Deus estaria sendo injusto com umas pessoas, priorizando uns em detrimento, em prejuízo de outros. Quando Nicodemos conheceu Jesus, perguntou a Jesus o que Jesus havia feito para Jesus ser privilegiado por Deus, porque Jesus realizava prodígios, milagres, e aquilo ali não podia ser uma coisa diferente, a não ser que Deus tivesse privilegiado Jesus. Isso está no livro Boa Nova, aonde Humberto de Campos nos conta o encontro de Jesus com Nicodemos, capítulo 14, se não me engano. Então, nesse encontro, Nicodemos faz essa pergunta a Jesus, sorri e responde o seguinte: para que você faça o que eu faço, você precisa nascer de novo. Aí mesmo que embolou a cabeça de Nicodemos, porque Jesus já estava se referindo à reencarnação, à vida futura. Para que a gente possa realmente mudar a nossa trajetória de vida enquanto encarnados, a gente, em primeiro lugar, precisa se lembrar, porque uma vez que todos aqui não estão vindo, tem alguém aqui pela primeira vez? Na casa, eu acredito que não. Na doutrina espírita, eu sei também que não, porque eu conheço muitos. Então, nós acreditamos na reencarnação, nós sabemos que já tivemos vidas anteriores, e por conta das vidas anteriores, nós estamos amealhando oportunidades que vão nos levar a uma vida futura. Então, se eu estou investindo na vida presente, eu estou me preparando para a vida futura. Mas para que eu possa ter certeza, isso quem nos oferece o esclarecimento é Emmanuel, em que ele fala que à nossa frente existe uma muralha que nos separa do futuro. Nós estamos vivendo no hoje, no presente, no agora. E a muralha nos separa do futuro. A muralha representa a morte do corpo físico. Então, além da muralha, é o futuro. E o aquém da muralha é o presente e o passado. Então, eu começo a ver o seguinte: o que eu estou vivendo hoje é a minha melhor versão. Eu já até comentei uma vez aqui. O passado se desdobrou e produziu essa figura que vocês estão vendo aqui. Então, eu sou a melhor versão das minhas encarnações, como se fosse um folder, um leque, né? Eu fico imaginando, então, as outras palhetas do leque, né? Levando em conta que se eu sou a melhor versão, então o que acontece? Eu preciso investir na ideia de que se eu desejo ultrapassar a muralha do tempo e voltar aqui na Terra numa nova encarnação, eu não vou conseguir, sejamos sinceros, mudar o que eu já fiz. E olha que eu já fiz muita coisa errada.
tenha certeza. Algumas eu tenho consciência, outras eu desconfio pelo tipo de situação que eu sou levado, porque nós atraímos e somos atraídos às situações que energeticamente construímos na nossa vida. Então, os tombos que levamos não acontecem por acaso. Os buracos que tropeçamos não acontecem por acaso. É para que a gente possa se levantar e dizer: como é que eu não vi? E realmente, às vezes, a gente não vê, porque a gente precisa passar pelaquela situação com uma criança que você diz: não mete o dedo na tomada. Ele vai lá e mete o dedo na tomada. Você põe um esparadrapo, ele arranca. Hoje existem umas tampinhas que você coloca, ele vai lá, mete o dedo e tira. Então, há momentos que, como aprendizes espirituais, numa trajetória de vida cósmica, a gente precisa levar uns tombos, ter alguns arranhões, porque só assim a gente aprende. Na hora que a gente cai, a gente não se conforma. Na hora que a gente se machuca, quando temos uma perda, quando ocorre uma transição, a morte de alguém, alguma mudança brusca, mas depois de algum tempo, se você se empenha em se melhorar, a espiritualidade ajuda. O seu Joel está me dizendo isso. A espiritualidade ajuda. E aí, o que a gente precisa fazer? Vamos mudar o nosso foco, deixando os valores do mundo material para trás e focando nos valores espirituais da vida. E como é que eu vou focar nos valores espirituais da vida? Se eu estou aqui, eu posso estar na matéria e não valorizar tanto a matéria. Eu posso viver no dia a dia aqui e não priorizar as coisas do mundo como se o importante fosse o ter e não o ser. Até porque eu não vou levar nada caixão, não tem gaveta. Então não adianta. E mesmo assim, se eu levar, corre o risco de um dia alguém abrir e tirar de lá. Como nos túmulos dos reis, dos príncipes, dos faraós, os saqueadores tiraram tudo. Então, se os anéis forem, que fiquem os dedos. E o que o Cristo nos ensina? Ele já ensinava quando chegou um moço rico e disse para ele: Jesus, mestre, rabi, eu quero ser um dos seus seguidores, eu quero aprender o que você está ensinando. Jesus parou e disse assim: se você deseja, vende tudo que você tem, distribui entre os pobres e segue. Porque na verdade Jesus já estava pregando o desapego aos bens materiais. Jesus não condenou o uso dos bens materiais, ele condenou o apego. Tanto é que um dia Jesus estava indo em direção a Jerusalém com os apóstolos, quando um doutor da lei aproveitou a oportunidade e cercou Jesus na rua e, como conta a passagem bíblica, tentou Jesus. Na verdade, a tentação aí era uma provocação. Ele provocou Jesus dizendo o seguinte: o que o Senhor me diz a respeito de pagarmos impostos a Roma? Jesus percebeu a segunda intenção, que na verdade os judeus não queriam pagar impostos, como nós ainda hoje não queremos pagar imposto de renda, né? Então, o que Jesus diz? Alguém tem alguma moeda aí? Na época as moedas eram cunhadas e na esfinge, de um lado tinha o valor da moeda e do outro lado tinha a cara de César, por isso que a gente fala cara ou coroa, né?
Então, dê a César o que é de César. Ou seja, você usa, mas você pode devolver a César o que é de César. Ou seja, as coisas materiais ficarão com a matéria, as coisas espirituais ficarão com o Espírito. A posse do necessário foi uma das coisas que eu aprendi quando eu comecei a conviver na casa espiritual. É lógico que a gente procura fazer por onde, ter um pouco mais, até para que a gente possa ter o conforto. Mas nós estamos vivendo num mundo de provas e expiações. Basta ligar a televisão. Eu até diria o seguinte: desliguem a televisão. Desliguem, porque senão a gente adoece. A sociedade está adoecida por conta das loucuras e idiotices que acontecem. Mas a gente não pode se alienar. E nós, se estamos vivendo num mundo de provas e expiações, segundo quando nós pedimos para reencarnar, nós sabíamos que íamos levar pedrada, rasteira, como dizia o pessoal lá da escola, rasteira não. Então, isso tudo são coisas que, infelizmente, nos incomodam, porque hoje nós estamos um pouco mais esclarecidos. E segundo, o próprio Cristo diz: a quem mais é dado, mais será tirado. Ou seja, já que você aprendeu, já que você se melhorou, agora você pode ser testado nas questões que você pecou. Porque enquanto você não havia aprendido o suficiente, se você passasse por isso, a dor seria muito grande. Mas por que alguns passam? Porque a teimosia é muito grande. Eu conheço pessoas que começaram a vida sem nada, tiveram tudo e terminaram a vida, só não terminou pior porque se aposentou com salário mínimo. Então a gente para e pensa assim: gente, mas que coisa doida. Eu não tenho outra expressão para explicar porque eu convivi, mas faz parte de uma trajetória. Pessoas que perdem a família inteira, ficam sozinhas. Existem até filmes famosos do passado, como Era Verde o Meu Vale. Não sei se alguém aqui já ouviu falar. É um filme bonito. Morreram todos. Né? Éramos 6, virou livro. Então isso tudo são histórias de perdas ou dos bens materiais ou perdas dos familiares para nos testar. Mas o Cristo nunca disse que seria fácil, mas ele também não disse que seria impossível. E para tal, ele vai demonstrar isso de uma forma prática, quando entre os apóstolos, que ele orientou e preparou os apóstolos para divulgar o Evangelho, existiriam 2 entre eles, um que o negaria e outro que o venderia. João, o apóstolo mais próximo ao Cristo, responsável pela implantação do cristianismo, criando a igreja cristã primitiva, por medo, negou Jesus. Medo de ser preso, medo de ser condenado, e acabou depois, quando foi condenado à morte, com vergonha, ele pediu para ser crucificado de cabeça para baixo. E Judas, por arrogância, de se achar numa condição melhor, inclusive está no próprio livro Boa Nova, o equívoco do apóstolo, capítulo 30, uma coisa assim, tá? Onde Jesus
Judas acreditando que se ele se aliasse às autoridades, ele conseguiria divulgar o cristianismo e ele teria privilégios. E aí ele se surpreendeu. Ele se surpreendeu porque o mundo trai os espíritos imaturos e ele foi traído pelas suas pretensões. Traído. Aí quando a gente lê, a gente vê que nós somos um pouquinho de cada coisa dessa, por conta das encarnações. E geralmente, quando nós vamos amadurecendo na carne, a espiritualidade na próxima encarnação faz uma espécie de combo, né? Expressão nova. O que é o combo? Pega um pouquinho de cada coisa que aconteceu, que nem um x-tudo da vida, uma pizza dessas pizzas, que é pizza, o que é isso? É tudo, tá? Aí você, uma pizza que é a pizza é mista, e aí coloca tudo ali. Aí você vai ter que lidar com um pouco de cada coisa, e ao longo da caminhada, quanto mais você reza, mais a assombração aparece, tu faz tudo que está ao teu alcance. Puxa vida, parece que vim trazendo tudo numa pancada só. Às vezes a gente pede porque é aquela história, a pretensão de que nós, o plano espiritual, acreditamos de que nós vamos resolver só porque aprendemos um pouquinho, é muito grande. E aí a espiritualidade avalia e diz assim, olha, talvez dê conta. Se não der conta, vai ser uma experiência que vale a pena. Então, pode ir. E a gente vem cheio de esperança, só que a gente não traz manual. Ninguém traz um manual para saber como é que lida. Principalmente os pais acreditam que vão conseguir ensinar os filhos, mas os filhos não trazem manual. Quem leu o livro Nossos Filhos São Espíritos, de Hermínio Miranda, tem ideia exatamente. O filho é uma individualidade completamente diferente de você. Ele herda de você algumas características físicas, mas ele também tem traços vibratórios muito parecidos com você, por conta da afinidade espiritual. Mas ele é uma individualidade diferente que reencarna para aprender. E aí é aquela coisa, você faz tudo que você possa imaginar. Você tem mais de um filho, eles são tão diferentes que dá a impressão que um é adotado, e na verdade eles são filhos da mesma mãe, do mesmo pai, mas são criaturas completamente diferentes. E essas diferenças refletem as individualidades. E aí? E a questão da vida futura? A questão da vida futura, ela está associada à nossa crença, à nossa fé, de que existe, além da muralha do tempo, que Emmanuel explica, nós vamos desencarnar e reencarnar além da muralha, ou seja, numa outra encarnação. Então, para isso, é como se eu fosse fazer, não existe aquela história de poupança programada. Então, só que em vez de ser uma poupança programada, é um investimento programado. Eu tive a chance de ouvir uma palestra lá no Consolador, muito interessante, em que o palestrante contou uma historinha. Uma senhora idosa chegou para um dirigente da reunião e disse que estava aprendendo francês. Ela sempre na vida desejava aprender uma língua estrangeira, mas ela não teve oportunidade. Agora que os filhos já tinham seguido o caminho, os netos também, elas estavam realizando um velho sonho. Ela não ia poder viajar, mas ela estava aprendendo. Aí ele perguntou, mas por que a senhora está aprendendo se a senhora não vai poder viajar? Se a senhora não tem acesso a uma língua muito restrita à França? Mas o senhor não disse que existe vida futura? Na vida futura eu vou reencarnar com uma facilidade que nessa vida eu não tenho.
Então eu estou criando, eu estou construindo uma predisposição. Partindo desse princípio, eu vou tentar fazer isso com matemática. Porque, olha, matemática e português é um negócio assim, português então piorou. Aquela história de objeto direto, aquilo, olha, nunca entrou na minha cabeça. Matemática eu já estou até estudando, mas português, eu vou dizer uma coisa, não adianta aquela história da construção, verbo, pede, complemento, não adianta, aquilo não entra. Eu tive um amigo de faculdade que era o inglês, ele dizia, olha, eu não sei como é, já era o senhor, né? Ele também foi uma das pessoas que só resolveu estudar depois que se aposentou. Ele dizia, eu não sei como é que eu consegui passar. Eu chutei, acertei e entrei, porque eu não conseguia, aquilo não entrava na minha cabeça. O indivíduo, o espírito, ele não teve oportunidades em vidas anteriores de estudar, ele não traz aquela experiência, mas também é um desafio. É um desafio. E nesse desafio é que nem você aprender a tocar um instrumento musical. Exige sacrifício, empenho, dedicação. A gente tem que fazer um esforço. Eu tive a oportunidade de conhecer, na época da mocidade espírita, uma senhora que ela não sabia ler nem escrever, era analfabeta na época, né? E essa senhora já deve ter desencarnado. Eu estava na mocidade espírita, ela já era uma senhora idosa, e ela aprendeu a ler para ler a Bíblia. E aí ela aprendeu a ler para poder ler a Bíblia, e depois ela veio a conhecer a doutrina espírita e ela conseguiu ler o Evangelho, o livro dos Espíritos, porque ela queria ler a Bíblia de qualquer forma. Então vocês vejam que às vezes a força de vontade faz com que a pessoa estude. Como professor de escola pública, eu tive chance de dar aula para pessoas muito mais velhas do que eu, no ensino noturno. Pessoas que não tiveram oportunidade de estudar na época certa, porque ou casaram, ou porque tinham que trabalhar, ou que se mudaram, aonde viviam não tinha escola. Então isso tudo, mas a pessoa estava ali querendo realizar um sonho, mas ao mesmo tempo ela estava tentando se melhorar para que na vida futura ela trouxesse uma habilidade. Porque o que nós vamos levar dessa vida? Nós vamos levar os anéis? Vamos levar os sapatos? As calças jeans? Não. Os celulares? Também não. Nós vamos levar as emoções, o conhecimento, tudo aquilo que nós aprimoramos ao longo do tempo. Então, se nós vamos aprimorando, nós vamos desenvolvendo, o perispírito é como se fosse um grande HD, como dizem, no computador. E ali fica armazenado todas as nossas lembranças, as lembranças ruins, tá? E as lembranças boas. Não sei se vocês se lembram daquele filme Todo Poderoso, né? O primeiro foi muito engraçado. E teve um determinado momento que aquele personagem que Deus escolheu para ficar no lugar dele fez tanta besteira que foi necessário fazer uma faxina imensa. E aí Deus abriu um arquivo, parecia puxar aquela gaveta do arquivo, um arquivo imenso de coisas da história do indivíduo, que o indivíduo havia amealhado ao longo da vida. Coisas boas, coisas ruins. Então, era como se fosse um prontuário gigantesco. E nós temos um prontuário subdividido em várias encarnações. Há encarnações que você fez coisas pela ignorância, pela limitação, pela necessidade, para sobreviver. Mas teve alguns que você fez por bondade. Você tinha consciência. Hoje, quando nós
paramos para pensar e estamos tentando nos melhorar, se nós, nesse momento da nossa vida, com a consciência que nós temos hoje, fizermos, o grau de responsabilidade será maior do que quando fizemos no passado. Às vezes, a gente para e pensa, puxa, se eu soubesse do que eu sei hoje, há 30 anos atrás, muita coisa seria diferente. Então, temos que levar em conta que há 30 ou 40 anos atrás, certos erros, eles seriam até relevados por imaturidade. Deus, Ele não condena o homem, Ele avalia as intenções. Quando, uma passagem bíblica para vocês entenderem, quando os doutores da lei trouxeram uma mulher ao Cristo dizendo, essa mulher foi pega em adultério, ela deve ser, pela lei mosaica, apedrejada. O que o Senhor nos diz? Jesus não disse nada. Segundo a passagem, ele começou a escrever no chão. Alguns dizem que foi o nome das pessoas que estavam ali. Mas na verdade não foi. Jesus começou a escrever todos os erros que aquelas pessoas que estavam ali também cometiam. Divaldo, pelo espírito de Maria Rodrigues, ele vai psicografar a continuação dessa história. Porque quando Jesus começou a escrever no chão os erros das pessoas que estavam ali, Jesus sabia que muitos daqueles desejavam o apedrejamento da mulher, porque a mulher havia cedido aos apelos deles. Então ela era uma testemunha de que eles haviam cometido erros. E a autoridade moral de Jesus fez com que aquelas pessoas se afastassem. E quando Jesus perguntou a ela, onde estão aqueles que te condenam? Ela falou, não estão mais aqui. Então vai embora, porque eu não vou te condenar. Mas disse para ela uma coisa importantíssima, vá e não peques mais, para não reincidir nessa situação. Ele não estava condenando ela. Por que ele não estava condenando ela? Porque ele sabia do que havia acontecido com ela. Então, Jesus, devido à sua evolução moral, ele dizia, Deus não olha a atitude do homem, ele olha a intenção que o homem traz no seu coração. O homem julga o próprio homem, Deus avalia a intenção. Quando foi a noite, Jesus, junto com os apóstolos, havia sido recebido na casa de um indivíduo mais abastado, bateram a porta e foram atender. Era a mulher que Jesus havia salvado, se assim podemos dizer. Ela foi até o Cristo para agradecer. A Maria Rodrigues nos conta isso. E pediu ao Cristo que ela gostaria de poder retribuir aquele grande favor, fazendo qualquer coisa por ele. E aí contou a história dela, que ela foi vendida, e o homem que a comprou não se interessou e largou ela para lá. E ela teve uma vida tão desgraçada que acabou seguindo aquele caminho até por ignorância. Como Emmanuel nos diz,
Emmanuel nos diz em um livro, nós cometemos muitos erros mais por ignorância do que por maldade propriamente. Porque a maldade, ela existe quando você tem a consciência do que você está fazendo. Tipo, eu vou fazer de propósito, aí é maldade. Mas quando você reage instintivamente ou você se deixa levar, é diferente. Quando a gente vai conseguindo entender esse mecanismo, o nosso nível de responsabilidade ele aumenta. Não é por quê? Porque na nossa sociedade tem muita coisa que é lícita, mas não nos convém. Então, se eu sei disso, eu já estou aplicando o que eu estou aprendendo. Porque se eu não sei, eu também quero. Mas se eu sei que aquilo dali não me convém, porque eu entendo essa vertente, não é pelo simples fato de estar sendo distribuído que eu vou pegar. Eu me lembro que uma vez, vou contar agora uma história engraçada. A Pepsi, na época, querendo competir com a Coca-Cola, mudou o sabor da Pepsi. Eu não sei se vocês se lembram dessa história. É uma história antiga, isso deve ter uns 35 anos mais ou menos. E aí, passaram nas praias, tocando música da Tina Turner, e os caras distribuindo Pepsi para todo mundo. Tá? Justamente a propaganda era essa. Eu estava com um primo de Minas, hoje 35, quase 40 anos atrás, metade da idade que eu tenho hoje. Cada um bebeu 1 litro de Pepsi. De graça, né? Eu hoje não faria um negócio desse. Por quê? Porque bebeu 1 litro de Pepsi só porque era de graça, e eles passaram todo mundo tomando. Veja, um exemplo bom, mas um exemplo prático. Por quê? Porque se a gente avaliar o ser humano, devido à sua imperfeição moral, ele comete erros que um dia ele vai ter que saldar esses erros em algum momento. Na distribuição de uma casa espírita de quentinhas à noite para moradores de rua, uma senhora me contou que elas pararam o veículo e foram distribuir as quentinhas. E chegaram para uma moradora de rua e ofereceram. Ela falou assim: minha filha, eu agradeço, eu já comi hoje, mas esse que está aqui do meu lado não comeu. Dá para ele. Quando você começa a ver gestos como esse, é para a gente parar para pensar. Ou como, por exemplo, um outro caso, não dá não, porque eles acabam largando tudo por aí dos próprios moradores de rua. Não dá para esse pessoal não, porque eles largam tudo por aí fazer mal sujeirado. Eles não estão com fome, eles vão comer por esganação. Quando você vê um morador de rua dizer isso, você para e pensa assim: as pessoas já estão tomando um grau de consciência. Não é pelo simples fato dele estar naquela condição que ele não tem essa compreensão. Aí, se ele tem, eu tenho uma responsabilidade maior. Porque uma vez que eu estou falando com vocês, eu estou trocando ideia, se eu, como eu disse, der uma topada ou levar uma rasteira, eu tenho que levantar. Não posso reclamar e continuar. Por quê? Porque a gente já sabe um pouquinho mais. Eu vou levar os anéis, a gente fica chateado, fica. Nós não somos criaturas perfeitas. Às vezes a gente tem vontade de devolver na mesma moeda que a gente recebeu. Ainda a gente não aprendeu. É o olho por olho, dente por dente. Porque numa sociedade doente como a nossa, o tipo de justiça que muitos desejam fazer se chama vingança. Não é justiça. Porque a imperfeição moral nos leva a essa situação. Na própria passagem bíblica,
a gente vê que alguns, quando desejavam fazer a justiça, partiam para o apedrejamento. Era o extremo. Os doutores da lei que levaram a mulher para que Jesus decidisse, fariam a justiça se tornando assassinos, porque mandariam matar a mulher por algo que ela fez que não lhes dizia respeito. Então, aquele que vai aplicar a justiça vai se nivelar àquele que está sendo condenado à morte. Interessante essa reflexão. E aí, o que a gente faz? Se a gente acredita em reencarnação, a cada um de acordo com as suas obras. Por isso que o país está desse jeito, sim. O Brasil, quando Ismael assumiu com Jesus o compromisso de que a terra da Santa Cruz, ela seria uma terra abençoada, não seria um paraíso, não seria um Eldorado, como os antigos acreditavam, seria uma terra de redenção. Literalmente falando, redenção. O que quer dizer redenção? Quer dizer que nós teríamos aqui espaços muito próximos um do outro, aonde cada indivíduo teria oportunidade de reparar a sua falta, vivenciando no mesmo universo. Por isso que somos tão heterogêneos. Você tem, posso dar exemplo prático, a 2 quilômetros ou 3 daqui, 2 universos. Uma praia, onde você tem um primeiro mundo, prédios com apartamentos de 400 metros quadrados. A 1 quilômetro de distância você tem uma comunidade de pessoas que vivem em condições, talvez, de terceiro mundo africanas, do interior da África. Aí você diz assim, pessoas que vivem no universo que não sabem ler e escrever. Lá, Paulo de Tarso, ali em Copacabana, tem no alto do Pavão e Pavãozinho, uma instituição chamada Solar Menino de Luz. Lá existem mães da comunidade que não sabem ler e escrever. Vivem num bolsão de miséria invisível. E não adianta tentar, não. A pessoa não quer. Ela não quer aprender a ler. Porque ela precisa passar por uma prova muito dura. Porque se ela aprender a ler e escrever, ela toma consciência e aí talvez entre em parafuso. Às vezes a pessoa precisa vivenciar. Isso não justifica a gente cruzar os braços. Ah, então foi escolha dela. Não, vamos ajudar. Vamos ajudar doando uma cesta básica, fazendo alguma coisa para colaborar. Porque se ela está vivendo uma prova, nós também estamos vivendo a nossa. Alguém nos auxilia. Os espíritos, os amigos que nos recebem aqui, a quem nós conhecemos há bastante tempo e temos um carinho especial, sim, dessa forma nós nós aprendemos, trocamos informações ao mesmo tempo que também nos comprometemos e temos que ressarcir com outras pessoas. A gente se compromete com o próximo e a gente vai ressarcir o compromisso de um com o outro. E essa troca, esse processo, às vezes, é dolorido. Por quê? Porque acontece quando a gente menos espera. A gente costuma dizer, o boleto da cobrança das vidas passadas bate à nossa porta a hora que a gente menos espera. E a gente, às vezes, é pego de surpresa. Por quê? Você tem que saldar o compromisso. O que é pior? Perder um dedo, ficar doente, passar fome,
entrar numa fila para atendimento num posto de saúde imensa que dá volta no quarteirão, ver um filho doente. Tem vários exemplos, eu posso ir falando aqui de forma interminável. Então, a espiritualidade pergunta isso na hora de encarnar. O que você quer vir? Aí a gente já imagina, eu quero vir eu quero ter uma perna torta, eu quero ter problemas. Não, você não precisa disso, não. Você vai reencarnar espírita. Você vai vir numa casa espírita, para trabalhar na casa espírita. É lógico que tem algumas questões que você vai ter que passar, mas você vai conviver com pessoas que sofrem tanto quanto você ou mais. E aí, pelo exemplo delas, você vai aprender. Aí você vai ver o seguinte: você perdeu a unha, você perdeu o anel, ele perdeu o filho, que foi assassinado. E aí, com isso, você para e pensa 2 vezes. Uma senhora se aproximou do Chico Xavier para contar uma história. Ela havia perdido o marido e ficou com as 2 filhas. A morte do marido foi tão violenta que ela ficou muito, muito mexida. Depois ela foi viajar com as filhas e foram numa região, distâncias hidrominerais do Brasil. Uma filha entrou para tomar banho, começou a se afogar, a outra foi salvar, só que o lugar era muito fundo, as 2 morreram afogadas. A mulher, além de perder o marido de uma forma trágica, perdeu as 2 filhas. A mulher entrou num processo de desespero imenso e foi procurar o Chico. Entrou naquela fila interminável. Chegou lá, contou a história para o Chico. O Chico se abraçou com a mulher e começou a chorar junto. Ela ficou surpresa. Aí ela começou: o senhor não pode ficar assim. Foi muito duro para mim, mas eu vou tentar continuar a minha vida. E o Chico chorando, né? Aí chegou um momento que ela perguntou a ele: por que o senhor está chorando tanto? Ele falou o seguinte: existem dores da alma que não têm palavras de consolo. Eu sou solidário com a sua dor e eu não tenho que dizer para poder consolar a sua. Então, quando a gente começa a ver isso, quando a gente começa a fazer um levantamento das coisas, a gente diz: tem coisas, esse Brasil tem um pouco de tudo. É um pouco de tudo. Justamente porque o Brasil foi uma terra escolhida pela espiritualidade para que aqui nós encontrássemos o quê? A felicidade? Não, a redenção. A felicidade vai vir depois do mundo, do tempo. Quando você retornar ao plano espiritual e puder fazer uma prestação de contas daquilo que aconteceu, você vai dizer: olha, eu aconselho que a gente seja sincero. Eu fiz, não tenha dúvida, fiz. Como dizer, fiz porque quis, né? Fiz. Agora, o que eu posso fazer para consertar? Depois que eu fui tomando consciência, eu fui me modificando. Agora, na próxima encarnação, a gente pode negociar. Porque tentar saudar numa tacada só é muito complicado. Não dá para parcelar em várias encarnações diferentes, porque eu não vou aguentar o tranco. Aí a espiritualidade falou: então você vai voltar para a casa espírita, vou voltar para a casa espírita.
E que mais? De preferência fazendo um trabalho social. Como disse Santo Agostinho, por intermédio de uma psicografia de Altivo Panfiro, lá no centro, Leon Denis. De preferência no trabalho social, como professor de escola pública, de comunidade, numa grande cidade tipo Rio de Janeiro. E se eu não quiser, vai vir como enfermeiro no hospital público, atendendo nessas culpas da vida. Aí você para e pensa assim, gente, mas por que, para ser atenuante, você não quer uma intercessão? Aí a gente começa a entender a extensão do que a gente traz. Imaginem uma pipa com uma rabiola, né? Essa rabiola desses papeizinhos amarrados são as situações que a gente precisa acontecer. Aí tem pessoas que dizem assim, mas eu preferia vir sem um braço, mas isso não vai adiantar. Se você trabalhar em prol do bem, se você despertar a consciência de encarnados e desencarnados, se você trabalhar numa mesa de desobsessão, dando comunicação aos sofredores, se você ajudar fazendo um trabalho assistencial, distribuindo cesta básica ao longo de uma vida, vai ajudar. Vai ajudar. Aí a gente começa a ter a consciência que existem soluções para abrandar. Célia Diniz, uma daquelas mães do Chico Xavier, aquela que perdeu o filho no tombo da bicicleta, todo mundo deve ter visto o filme. Eu conheci a Célia Diniz pessoalmente. Ela esteve no Consolador e ela contou para nós a história que o que os filhos pulavam em casa vendo televisão, num puff que tinha em frente à televisão, era para ter acontecido alguma tragédia em casa. Mas não. Ela aconteceu quando a babá estava levando o garoto na cabelinha da bicicleta, e o garoto caiu. Um tombinho bobo. Um tombinho bobo que já estava numa programação. Porque o que eles pulavam em casa era o suficiente para aquele tal coágulo deslocar na cabeça do menino. E o mais interessante é que quando tudo isso aconteceu, o Chico ainda se virou para a Célia Diniz e disse o seguinte: você agradeceu a babá? Mas agradecia a babá por quê? Que ela foi o veículo de ter levado o seu filho a esse processo. Porque se isso tivesse acontecido com você, o sentimento de culpa de você ter matado seu filho seria muito grande. Então, quando a gente vai tomando a consciência, parece uma coisa de ficção científica, não é verdade? Porque a gente para e pensa, meu Deus do céu, é muita coisa para a gente processar. E para que a gente termine, só para vocês entenderem, pegando a deixa da Célia Diniz, a mãe da Célia se chamava Lia e o pai Lico. Seu Lico trabalhou com o Chico lá na Fazenda Modelo. E a dona Lia, que conheceu o Chico também, tem fotos do Chico, a Célia, garota, o pai e a mãe da Célia Diniz, né? Então, todos ali. Ela teve um problema na pele muito estranho, parece que tomou um remédio e deu um efeito alérgico, com a pele toda coberta de feridas e manchas. Aí o Chico viu e falou assim: Lia, vai lá no centro, Luiz Gonzaga, para te dar uns passes. E ela foi, e ele deu passe na dona Lia,
A dona Elia começou a melhorar, melhorou, quase que totalmente. Só ficou com uma mancha na testa, dando um problema. Aí, a dona Elia falou assim, poxa, Chico curou, por que ele ficou com essa mancha? Se fosse nas costas, logo na testa. Então, a Célia diz isso, achando que o Chico fosse dar um passe, e o passe funcionar como uma espécie de pilha para tirar a mancha da testa. Foi lá e disse assim, Chico, você não consegue apagar essa mancha, não? Aí o Chico sorriu e disse assim, Lia, essa mancha, ela tem que ficar aí, para fazer você lembrar que por conta de vidas passadas e por conta da sua escolha de nessa encarnação você trabalhar na assistência social e na evangelização infantil, você trocou uma lepra por um trabalho assistencial. Ou seja, era para ela ter vindo portadora de rancenias, mas ela se dispôs a doar a vida dela inteira ao trabalho assistencial. Mas e a mancha? A mancha ficou para você se lembrar do compromisso que você aceitou fazer. A gente parando para pensar, então quer dizer que na vida futura a gente pode, digamos assim, negociar. Até pode, mas para isso nós temos que ter merecimento. E mesmo assim a palavra não é negociar. A gente tem que ter intercessão. A intercessão que nós precisamos, ela será relativamente proporcional ao mérito que nós conquistarmos através do trabalho em prol do bem, em favor do próximo, pensando no próximo, pensando de forma coletiva, e não por uma atitude egoísta da nossa parte, visando, como conta André Luiz, juntar bônus hora, como se fosse uma caixinha programada, um cofrinho, né? Não, eu estou juntando um cofrinho de bônus hora. Não, você tem que fazer de forma a pensar no bem coletivo que a sua atitude está proporcionando para que isso se desdobre com o tempo, com um merecimento a seu favor. Então, vejam, a misericórdia do alto, ela existe, mas para isso nós temos que conquistar um merecimento. Esse merecimento, ele não pode ser interesseiro. Isso tem que ser uma coisa espontânea. Fazemos o bem pelo bem. Eu não estou fazendo o bem porque eu quero receber em troca. Se eu receber, eu recebi. Mas há momentos que entra aquela outra questão que eu comentei aqui. À medida que eu vou me esclarecendo, à medida que eu vou exercitando a prática do bem, à medida em que eu vou me entrosando, a espiritualidade começa a rever o meu prontuário reencarnatório e pode dizer o seguinte: olha, ele amadureceu um pouco. Aquela doença que ele disse que aceitaria e que nós, de repente, poupamos ele agora pode receber. Mas não ficaria para a próxima? Não, se ficar para a próxima, você vai ficar devendo. Mas você hoje já pode receber. Aí, em desdobramento na hora do sono, chegam, conscientizam a criatura e ele se dá conta que é melhor saudar agora do que deixar para depois. Você está mais amadurecido agora. Vai reclamar, mas vai reclamar menos. Então, libera. E aí, a gente não consegue entender, por exemplo, como pessoas como Chico Xavier,
um homem que viveu uma vida dele inteira em favor do bem, em favor do próximo, apresentou problemas de saúde sério. A gente esperava que o Chico chegasse ao final da vida mais inteiro, como de volta, mas não. O coitado do Chico, com 92 anos, era levado para o centro lá em Uberaba, carregado. Ele já estava tão debilitado que havia duas pessoas ao lado do Chico. Quando uma pessoa estendia a mão para dar ao Chico, tinha uma pessoa do lado que segurava o bracinho do Chico, estendia para a pessoa segurar, porque o Chico já não tinha mais força física para fazer isso. Aí vocês dizem assim, mas por que o Chico está passando por isso? Puxa, a espiritualidade não podia contornar? Podia, mas o Chico pediu. E para finalizar, a prova de que o Chico pediu, no final dos anos 60, início dos anos 70, o Chico esteve em Congonhas do Campo, em contato com José Arigó. Todo mundo conhece o Arigó por conta das operações espirituais que Arigó fazia. O Chico, ele tinha um problema em uma das vistas. E às vezes aparecia o Chico sempre com um lencinho na mão, fazendo assim, porque a vista estava sempre com um problema. Ele sentia dor. Aí Arigó viu e disse assim, Chico, Dr. Fritz falou para mim que se você concordar, eu posso operar você e seu olho pode melhorar. Você aceita que eu opere você? O Chico parou, abaixou a cabeça, pensou e falou, não, Arigó, deixa como está. Deixa como está. Eu preciso. Quem de nós, na sã consciência, diria algo assim, eu preciso passar por isso, então deixa, sabendo que o outro poderia consertar, porque ele tinha um alcance de entendimento, que se aquilo fosse modificado, aquele problema iria se transferir para uma situação futura, e ele teria um problema ainda a ser resolvido. Que a gente agradeça a Deus a oportunidade e a bênção da vida. Que a gente agradeça a consciência que nós temos diante dessa caminhada. Eu reconheço que há momentos que são difíceis, mas nunca faltou auxílio da espiritualidade nos momentos em que nós mais precisávamos e precisamos. Isso me faz lembrar aquela passagem bonita chamada Pegadas Maria, quando um homem desencarna e encontra o Cristo e vê a sua trajetória de vida e diz assim, Senhor, estivesse realmente ao meu lado, sim, eu sempre estive ao seu lado, eu sempre caminhei contigo, mas por que nesse trajeto só tem as minhas pegadas? Aí o Cristo sorriu, não são as tuas, meu filho, são as minhas. Durante esse trecho, eu te carregava no colo. Então, quando nós achamos que a espiritualidade não está ao nosso lado, ela está nos carregando, está nos conduzindo para que a gente possa concluir a nossa programação. Eu desejo a todos os amigos um bom domingo, muita paz, muita luz, que Jesus nos abençoe a todos, por hoje, agora e por todos. Olha, se for pensar em falar alguma coisa, não tem. As palavras estão aqui, gente. Essa palestra foi muito especial.
posso ver a lancha para vocês. E muitos aqui saíram vestidos, como saem vestidos, mas que entendam que realmente, como o nosso irmão falou, nós nunca estamos desamparados. E nos momentos de dores, sabemos que devemos isso. E que Ele realmente, Cristo, nosso irmão, nos carrega no colo muitas vezes. E que ao invés de olharmos para o lado, olhemos uns para os outros e tenhamos mais fraternidade, mais entendimentos e menos julgamento. Todos aqui são irmãos, todos aqui fazem a mesma trilha e não é a primeira vez. Então, que pensemos com mais firmeza, com mais fé e principalmente mais fraternidade. Que a paz do Mestre Jesus seja com todos vocês, com todos aqueles irmãos que aqui se encontram e estão reaprendendo de novo essa caminhada. Fiquem em paz.